Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje vai ser aula de ciências, tá? Um minutinho só. Olha, então hoje nós vamos trabalhar Terra e Universo, uso do solo novamente. A gente espera que vocês fiquem craques no assunto solo, né? E nunca vai, se fizer alguma atividade relacionada a solo, não faça, use técnicas erradas e equivocadas que vá prejudicá-lo, tá? Então vamos lá. A gente vai trabalhar as habilidades do terceiro ano, ciência número 9. O que fala nessa habilidade? A gente consegue comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola, com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. Permeabilidade é se ele absorve ou não água, tá? Quando o solo está danificado, ele não absorve água facilmente, né? Agora, um solo saudável, ele absorve água com facilidade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nossos conteúdos relacionados causas e consequências da escassez de água no solo, transformações da terra causada pela escassez de água no solo, solo e erosão, utilidades do solo. Esse solo e erosão, o que é? Por exemplo, se eu tiro a cobertura vegetal de um solo, ele fica mais exposto às intempéries, quer dizer, à chuva, ao sol, né, ao vento. Então, assim, se um solo ele não está protegido por vegetação, a chance de vir uma chuva grande e levar esse solo embora, ela é grande, tá? E por isso a preocupação, por exemplo, de ter as matas ciliares, porque as matas ciliares, elas vão ajudar a reter um pouco dessa terra que escorre pelo meio das chuvas, tá? Por exemplo, se você tem uma plantação de café, igual em Ibiraci tem muito, né? Aí você põe agrotóxico, você coloca, enfim, vários medicamentos para o café render mais, dar mais, adubos, né? Aí o que acontece? Vem a chuva e lava essa terra e leva esses agrotóxicos para o leito dos rios, né? Leva essa terra, né, que está solta ali no solo para dentro dos córregos e até diminui a profundidade deles, porque aí essa terra ela é mais pesada que a água, ela vai afundar e fica lá no fundo, sabe? Igual, tenta fazer um teste, pega uma canequinha e joga um pouco de terra lá dentro. O que é a tendência dela? Além de colorir a água, né, deixá-la amarronzada, ela vai ainda ficar lá no fundo, né, do copo, da vasilha. E aí ele vai trabalhar a ideia das utilidades do solo, que a utilidade do solo é produzir alimentos, né? Nós vamos trabalhar a ideia de características do solo, que já falamos isso aqui em cima, né? Aqui, ó, características como cor, textura, cheiro, tamanho. Praticamente repete aqui. E técnicas de manejo, né? O que é essas técnicas de manejo? Por exemplo, o agricultor não pode trabalhar o solo de qualquer jeito. Ele tem regras para trabalhar esse solo, né? De tal forma que as futuras gerações, elas consigam continuar produzindo nesse solo. Porque não adianta essa geração estragar o solo e deixar um solo de qualquer jeito para as gerações futuras, né? Então, é muito importante que os agricultores tenham reflitam sobre isso, né? E colaborem com a sociedade mesmo, no sentido de não poluir essas águas desses córregos, desses rios. Por quê? O que acontece? Quando manda uma água de má qualidade, essa água ela vai chegar nas cidades, né? E aí o que vai acontecer na cidade? A gente vai ter que pôr muito produto nessa água para melhorar a qualidade dela, para que ela seja, para que a gente consiga usá-la e não faça mal, né? Então, assim, vamos falar, a gente tem que ter toda uma responsabilidade social no sentido de usar esse solo de maneira adequada. A interdisciplinaridade vai fazer com geografia, tá? E ele fala assim, ó. Querida criança, esta semana você irá aprender sobre o que é o solo e a composição dele. Faça a leitura do texto a seguir e responda as perguntas. Então, aqui a gente tem um vídeo, né, sobre a composição dos solos.
E aqui a gente fala, aqui primeiro fala sobre o que vocês estão acostumados, né? Que a apostila é para orientar e apoiar o estudo da criança em casa, para a gente ler junto, passo a passo, para que entendam melhor e se sintam confiantes em fazê-la. É para ajudar a criança a perceber a importância do solo para a sobrevivência de todos os seres vivos e também a conhecer as características gerais do solo. Dessa forma, será capaz de compreender o papel biológico e ecológico do solo. Então, aí, ó, o solo, ele tem um papel biológico, né, e ecológico, tá bom? Não é uma coisa que existe aí à toa só para fazer graça, ele é muito importante, tá? Atividades. Leia o texto a seguir. O solo é a superfície da terra onde vivemos e desenvolvemos nossas atividades. Ele pode estar sem nenhuma cobertura ou coberto por vegetação, água, cidades e ruas. Mesmo o solo estando descoberto, conseguimos observar apenas a sua superfície. Então, olha lá, a gente não consegue observar o solo profundo, né? Mas se observarmos um barranco, podemos perceber que existem diferentes camadas ao longo da profundidade do solo. Quem já foi na roça e observou um barranco? Vai conseguir ver essa diferença que ele está falando aqui, né? A estas camadas damos o nome de horizontes. Existem diferentes tipos de solos, com texturas e cores variadas. Esta diversidade se deve à quantidade de materiais que cada um apresenta. Em geral, todo solo é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica. Os minerais são fragmentos de rochas. O ar e a água vêm do ambiente. Quanto maior as partículas de minerais, mais ar e água estão retidos nesse solo. Tá vendo a importância de partículas, né, no solo? A matéria orgânica é devida à decomposição de restos de seres vivos. Agora responda. Qual é a composição geral do solo? Então, a gente vai voltar lá, né? Olha lá, ele é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica aqui, ó. Conseguiram ver aqui, né? Há milhares de anos, os solos são utilizados para fazer pinturas. Porque existem diferentes tipos e cores de solo. Depende da matéria orgânica que está nele, não é verdade? No solo. Porque é o seguinte, se tem muita matéria orgânica, aí ele vai ser mais escuro. Se ele é pobre em matéria orgânica, ele vai ser mais claro avermelhado, tá bom? Observe as imagens abaixo e responda. Olha só. Letra A, letra B e letra C. Qual imagem mostra um solo que foi coberto por um componente não natural produzido pelo ser humano? Super tranquilo, né? Aqui o ser humano não interferiu, que é na floresta, né? E aqui também tem um rio, quer dizer, pode até ser uma hidrelétrica que construiu. Qual solo foi coberto por seres vivos de diferentes espécies? Aí vocês vão marcar o A, o B ou o C, tá bom? Bem tranquila essa questão. Qual solo foi coberto por um componente não vivo da natureza? Olha lá, foi coberto por um componente não vivo da natureza. Aqui fala um componente não natural, produzido pelo ser humano. E aqui, um componente não vivo da natureza. Qual que vocês acham? Eu penso que é o C, não é? Então, vamos lá. A semana 4 vai falar de Terra e Universo. Continuamos com a questão do uso do solo. E a habilidade vai ser a 9, que é comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade, etc. Vocês podem observar isso também na casa de vocês, né? Se tiver, como fala, um quintal, observar as cores. Onde a mamãe planta o legume, a verdura, a cebolinha, vai ter um solo mais escurecido, porque a mamãe vai pôr esterco, né?
E aí ele fica mais escuro. Onde a mamãe não costuma plantar, ele já fica avermelhado, tá? Ele é um solo que tem menos matéria orgânica. O que a mamãe planta já é o solo que tem matéria orgânica, né? Porque as plantas precisam de matéria orgânica para desenvolver. As plantas costumam ter maior dificuldade para desenvolver ou nem desenvolvem em solos com pouca matéria orgânica, tá? Vamos lá nas perguntas, senão não dá tempo, né? Ele fala, ó, irá aprender mais sobre o solo, colocar conhecimentos em prática, classificando o solo ao redor de sua casa. Será muito legal você ampliar seu momento cientista, observando o solo de outros lugares que você tem acesso. Assim, você irá perceber o quanto o solo pode ser diferente. Aqui tem um vídeo, tá, para assistir. E é bem bacana, né? Quando for fazer um passeio na roça, a gente pode observar também. Leia o texto a seguir. O solo pode ser classificado de várias formas. Tudo depende das suas características que estão sendo observadas. Ele pode ser classificado quanto à sua cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e também permeabilidade. A sua permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que o solo permite passar através dele, é dependente do tamanho das partículas do solo e também da presença de espaços entre elas. Quanto maiores forem as partículas do solo, mais água passa através dele. Quanto menores são as partículas, mais água o solo retém. As partículas maiores recebem o nome de areia e areia-argila e silt, e as partículas menores e finas são as argilas. Assim, solos arenosos são permeáveis à água e solos argilosos são poucos permeáveis à água. Olha aí, é um solo que tem bastante matéria orgânica, né? Ele tá bem escuro. Observar a permeabilidade do solo é muito importante no momento de se escolher um solo para plantar. Existem plantas adaptadas para vários tipos de solo, mas a maior parte delas prefere um solo com partículas médias, pois são solos úmidos e não encharcados. Assim, suas raízes conseguem respirar e ainda retiram água e sais minerais do solo. Ele pergunta: quais características do solo permitem que ele seja classificado? Olha lá, ó, cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e também permeabilidade. Isso é as características, né? Depois, o que é a permeabilidade do solo? Porque ela é importante para as plantas. Ele falou aqui, né, que é para a questão dela respirar, né? Ó, a permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que o solo permite passar através dele, depende do tamanho das partículas dele. E também da presença de espaço entre elas. Quanto maiores forem as partículas do solo, mais água passa através dele. Quanto menores são as partículas, mais água o solo retém, né? Então, vocês vão estar fazendo um textinho aí bem bonito para responder essa questão. Lá, ó, pode ocupar todo o espaço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Pegue uma amostra, porção de solo ao redor de sua casa e classifique com suas palavras as características do solo. Observe as seguintes características: cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. Aí vocês vão pôr um pouquinho no dedo assim, ó, e sentir para ver a textura, tá bom? E o tamanho das partículas, vocês vão sentir no dedinho mesmo. A permeabilidade vocês podem estar pondo num copinho descartável e tá colocando água, né? Pra ver se ele suga bem a água lá. E depois vocês vão responder que cor que era o solo que vocês analisaram, a textura dele, se era grossa, fina ou média, o cheiro dele, se ele era um solo rico em matéria orgânica ou não, o tamanho das partículas, se era grande, média ou pequena, né? E a permeabilidade, se ele passa água ou não. Vocês podem fazer o teste também com o solo, propriamente dito, e pegar um pouquinho de areia, sabe? Em material de construção, de construir casas.
porque aí vocês conseguem visualizar, né, essa questão da permeabilidade com mais clareza. Aí por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.